Oi, amigos! No primeiro vídeo desse canal, eu me apresentei como uma vestibulanda. Atualmente, esse título deu uma mudadinha. Semana passada, fui aprovada no vestibular. Então, oficialmente, agora sou uma estudante de medicina na PUC São Paulo, uma faculdade em Sorocaba. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês como foi esse processo até chegar onde eu estou hoje. Até se completar isso na minha vida. Foi um negócio de altos e baixos, mas foi muito precioso. E eu quero te convidar a pegar o seu café e sentar para conversar comigo. Bom, vamos voltar uns 3 anos atrás. A Mini Lu estava no 9º ano e a medicina sempre foi o meu sonho, desde os 8, na verdade desde antes dos 8 anos. Mas aos 8 anos eu fiz uma entrevista para um jornal aqui da minha cidade e ali eu falava que meu sonho é ser médica, que eu quero cuidar das pessoas. Também disse que é importante cuidar da saúde, mas o mais importante é ter Deus no coração. E o tempo passou e o discurso permanece o mesmo. Então agora esse processo de ser médica está um pouquinho mais perto, mas voltando. No 9º ano eu já sabia que queria medicina, então eu falei, nossa, vamos calcular o custo disso, no sentido de esforço que eu preciso para que isso aconteça. Então eu fiz uma prova de bolsa para passar numa faculdade, numa escola em Sorocaba. E aí eu ganhei uma certa bolsa, fui e estudei esses 3 anos de ensino médio numa escola em Sorocaba. Ali eu encontrei professores incríveis, ali eu encontrei amigos incríveis e passei esses 3 anos me dedicando aos estudos. Quero dar aqui alguns detalhes que você pode usar talvez até como dica de método de estudo. Eu me programei para estudar durante esses 3 anos de forma focada para eu não precisar me matar no terceirão e abdicar de absolutamente tudo. Então eu me planejei. No primeiro e no segundo ano, na minha escola a gente via basicamente toda a matéria no primeiro e no segundo ano. E então eu fazia resumo normal, resumo escrito normal. Chegava em casa e fazia questões, um monte de questão sobre os temas. E aí eu fui aprendendo a base de tudo. Então no primeiro e segundo ano eu usei essa estratégia. No começo do segundo ano eu comecei a usar também os flashcards, que é um método de revisão que a gente coloca no aplicativo que é o Anki, a pergunta e a resposta. Então a gente abre, ele vai mandando os cartões de forma espaçada pra gente ir revisando e aí também memorizando, né? E aí, na frente aparece a pergunta, você tem que tentar lembrar, e aí você clica e aparece a resposta. Então, é esse o método de revisão que eu comecei a usar no segundo ano. Até aí, eu fazia as questões, estudava a base e fazia alguns simulados também de faculdades, né, provas antigas de faculdades. E fui levando. A minha oração, desde 2023, era para que o meu desejo não fosse só passar numa faculdade, mas levar o evangelho e cumprir o propósito do Senhor para mim. Então, como eu já falei para vocês, aquela visão de Daniel, sobre a história de Daniel, eu pedi para que o Senhor me ajudasse a ser como ele e a aplicar nos meus estudos desde o primeiro médio. Então, foi algo que eu sempre gostei muito de estudar. Eu sei que isso talvez não seja uma opinião que muitos compartilhem, mas no meu caso foi assim. Então, para mim, sempre considerei uma honra poder estudar. Eu falava que cada questão, cada redação, cada prova antiga que eu fiz, valeu muito a pena. Porque eu sabia que era ali que eu precisava estar no momento e eu sabia que eu também estava investindo na vida de outras pessoas e na pregação do evangelho também, cumprir o propósito de Jesus para mim. E aí foi primeiro e segundo ano, tive amigos incríveis, inclusive eles são demais, saudades. Professores incríveis, meus pais me apoiaram muito, amigos aqui de Pilar, aqui da igreja, que são minha família, também foram incríveis. Que fofinha! Nesse tempo, orando por mim. O meu pastor Dailton,
também orando por mim, me acompanhando, cuidando de mim todo esse tempo. Gente, não é só sobre o que eu podia fazer, o que a gente consegue fazer, mas assim sobre as pessoas também. Não faria nada disso sozinha. Meus pais, não tem como eu agradecer o tanto que eles investem na minha vida e o tanto que eles gastam tempo em oração, em cuidado comigo, em direcionamento, e isso é misericórdia do Senhor. Durante todo o tempo, tinha dia que eu tava uó pra estudar, tinha dia que eu não queria definitivamente estudar, tinha dia que eu tava mega animada, e assim acontecia. Tinha dia que rendia um monte, tinha dia que não rendia nada, tinha dia que eu não estudava porque eu só não queria mesmo, não tava afim. Mas o Senhor foi bom durante todo esse tempo. E poder olhar para tudo que aconteceu, eu posso dizer que eu cresci muito no Senhor, o Senhor me amadureceu muito. E aí a gente chegou no terceirão. Cheguei no terceirão, mudou tudo. Eu subestimava muito o terceirão. Divos, o terceirão tem uma pressão enorme, tá bom? É assim, você tem que revisar tudo de novo na minha escola, pelo menos a gente revisou tudo de novo. Mais aquele boom de pressão de tipo, meu, se eu não passar no que vem, e aí, o que é que vai acontecer? Então, perdi uns cabelos no começo do ano, de um pouco nervosa, mas o Senhor foi bom em todo momento. E aí, junto com pessoas me ajudando a lidar com isso, sobrevivi. Tô viva, não perdi dedos nenhum. E aprendi muito. Ainda tô aprendendo muito. E vou aprender muito também nessa outra fase. Mas enfim, no terceirão, o método que eu usava é assistir a aula devorar a aula, no sentido de entender tudo na aula. E durante a aula mesmo eu fazia os flashcards que eu não tinha dado conta no segundo ano. Eu montava os flashcards na aula mesmo para tornar algo mais fluido. Eu acho que eu tenho no Anki mais de uns 7, 8 mil flashcards. É muita coisa. Tanto que agora eu fui ver quanto acumulou desse tempinho que eu não revisei mais por ter passado na faculdade. Tem 1000 e poucos acumulados. Bastante. Mas foi um método que eu gostei muito e recomendo. Anki Web eu usava para revisar. Recomendo. Dica de vestibulando. Também muito legal. E o terceirão, então, continuei estudando, tentando levar de forma leve, não abdiquei de absolutamente tudo, continuei fazendo exercício físico, a gente já conversou sobre cuidado com o corpo, isso me ajudava muito a equilibrar minha mente. Eu comentei esses dias que a sensação do vestibulando de que as suas pernas estão atrofiando é muito real, de você ficar muito tempo sentado estudando, e aí treino aí, não por estética, mas por saúde mesmo, manter amigos, relacionamentos saudáveis, manter o tempo de lazer. Isso foram segredos que me ajudaram a não surtar. Manter o tempo de comunhão na igreja, não abdiquei disso, fazer coisas que eu gostava. E também ser fiel e dedicar o tempo de estudo, também que é muito necessário, né? Como eu disse, não foi perfeito. Tinha dia que eu só não queria estudar mesmo. Teve, no meio do ano, um mês que eu quase não estudei, porque eu estava desanimadaça. Então, foram dias meio loucos, mas valeu a pena. Agora, ano que vem eu começo a faculdade, não é mérito meu. É a bondade do Senhor. Enquanto acontecia esse processo, eu escutava de Deus como era para alinhar o meu coração. Eu recebia cuidado de Deus enquanto eu estava triste. Pessoas usadas por Deus para me ajudar também, para me guiar. Outra coisa importante, durante esse tempo eu não abdiquei do meu secreto. Na verdade, eu quase que morei no meu secreto com Deus. Porque ali eu podia ser eu, ali eu podia chorar, ali eu podia desesperar, ali eu podia ser corrigida de todas as feridas que foram aflorando no meu coração, na minha mente. Nesse processo de vestibular, tudo é muito uma competição, essa é a sensação, parece ser muito instável. Então, eu sofria muito com o sentido de comparação, com o sentido de inferioridade. Ou também superioridade. Eu fui fazer meu primeiro vestibular, eu tava me achando a última bolacha do pacote. Aí eu fiz o vestibular, despenquei. Não deu bom, não dei conta da prova inteira e eu tinha treinado o tempo de prova. Saí no outro dia, eu tava revoltadíssima. E aí o Senhor me ensinou que não era na minha força. Eu tinha sido
fiel com o que eu tinha nesses últimos 3 anos. Podia ser melhor, é óbvio que podia, mas foi o que eu entreguei ao Senhor, e o que importou foi o processo de gastar tempo no secreto. E enquanto eu estava esperando o resultado da faculdade, me vinha sempre na minha cabeça, independente do sim ou do não, no dia seguinte eu vou continuar tendo acesso à presença de Deus. E isso vale a pena, isso é suficiente. Também comecei a entender um pouco mais da minha identidade, do fato de que eu sou única para Deus. A minha voz, gosto de cantar, é única para o Senhor. O meu jeito de estudar é único para o Senhor. Eu vou ser uma médica única para o Senhor. Eu oro para que nos próximos anos o Senhor mantenha, e agora também, continue mantendo meu coração humilde. Continue eu queimando por passar tempo só com Ele e também para servir as pessoas, principalmente, porque a medicina é muito sobre isso, né? Não é sobre status, é sobre você se doar. Assim como em todas as profissões, você pode se doar. Assim como em todos os cursos que você está prestando vestibular, é para o Senhor e é para servir as pessoas com amor. Então dê o seu melhor. Eu ainda estou no processo e ano que vem muda esse ciclo, mas continua sendo para o Senhor e Ele continua sendo bom, provedor, amoroso, e é isso, que Ele nos capacite a fazer com excelência tudo que está na nossa mão, porque vale a pena todo esforço. Então, se você está nesse processo, que Deus te dê ânimo, que você nunca se esqueça de nutrir o seu secreto, porque independente do sim ou do não, o acesso à presença de Deus através de Jesus permanece constante. E é isso, eu quero só ler um texto que me acompanhou nesses últimos tempos rapidinho pra gente acabar. Não tenha medo. Ó, tá lá em Isaías 41. Vou começar lendo a partir do 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Agora no versículo 13. Pois eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor, eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar, com muitos dentes afiados. Despedaçará seus amigos e transformará... Opa! Despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palha. Você os lançará para o alto e o vento os levará embora. Um redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Eu acho melhor você ler de novo. Por quê? Porque aí deu errado, daí eu não vou conseguir cortar hoje. Tá bom. Tá, peraí então. Eu vou falar assim, ó, Isaías 41. Tá lá em Isaías 41, vou ler o versículo 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Agora o versículo 13 e 14. Pois eu o seguro pela mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Aqueles que confiam no Senhor voam alto como águias, correm e não se cansam. Nós temos uma maratona para correr e cabe a nós sermos fiéis naquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, com amor e com excelência, com a intenção certa, de coração. Que Deus te abençoe e tchau!